Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos capítulo 8, versículos 34 ao capítulo 9, versículo 1, que diz assim: Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus anjos, com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quero fazer uma pequena introdução. Se você acompanhou atentamente o Evangelho desses dias, desta semana, ao longo desta semana, você vai compreender claramente o Evangelho de hoje. Porque se nós formos fazer uma retrospectiva, nosso Senhor que faz milagres, que faz curas, e que fazendo milagres e curas revela quem ele é, o Messias, o Filho de Deus. Jesus que pergunta, como nós ouvimos ontem, né? Quem diz os homens que eu sou? Responderam erradamente. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde, tu és o Messias. Jesus que vai se revelando, mostrando quem ele é e levando as pessoas ao conhecimento dele, a chegarem à visão. Ouvimos também esses dias a cura do cego. Então Jesus que vai levando a visão àqueles que estão cegos, para que o reconheçam como o Messias, como o Filho de Deus e, portanto, cheguem à fé nele. Foi isso que nós acompanhamos, ouvimos durante essa semana. E agora, o Evangelho de hoje é muito interessante, por quê? Porque ao chegar ao conhecimento, à visão de Cristo, o Filho de Deus, o Messias, nós somos convidados agora a ser como Ele. Interessante isso. Por quê? O que o Evangelho hoje está falando? O Evangelho começa dizendo: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Ou seja, aquele que saiu da cegueira, das trevas, passou a visão, a luz, chegou ao conhecimento de Cristo, sabe quem ele é. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Essa pessoa não deve viver mais do seu jeito. E aqui tem algo que nos chama muita atenção, por quê? Porque ainda hoje muita gente quer ser cristão, mas não quer ser do jeito de Jesus. O cristão é outro Cristo. O cristão é aquele que vive a sua vida em sintonia com a vida de Cristo. Isso é ser cristão. E Jesus hoje é muito prático em explicar isso. Quem quer ser cristão, quem quer segui-lo, tem que fazer o quê? Renunciar a si mesmo. Veja, o próprio Cristo fez isso. Ele que era rico se fez pobre. Ele que era Deus se fez homem. E sendo homem, se fazendo homem, tomou a condição de servo, de escravo. Esvaziou-se até a morte. Obediente até a morte, morte de cruz. Ele aniquilou-se.
É sério. E este é o caminho do cristão. O cristão é aquele que não basta ter chegado à visão, ao conhecimento, à fé, mas vai tendo a sua vida transformada e configurada à vida de Cristo. Vive o que ele viveu, segue seus passos. Por isso, a renúncia. Por isso, o carregar a cruz a cada dia. Porque somente assim, configurando a sua vida, a vida de Cristo, é que nós seremos salvos. Por isso é que nosso Senhor está dizendo: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Então, infelizes daqueles que vivem neste mundo à toa, de qualquer jeito, longe do Evangelho, longe da palavra de Deus. É o que Jesus está dizendo. Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Só seremos salvos se nós perdermos tudo por Cristo, para estarmos com Ele, para vivermos com Ele, em união, em comunhão, em amizade com Ele. E nós não temos que ter medo ou vergonha, porque o Evangelho também vai nos dizer: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Olha que coisa. Peçamos então ao Senhor que derrame sobre nós o seu Espírito, para que sejamos de fato cristãos, pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo Espírito de Deus, pela graça do ressuscitado, e configuramos a nossa vida à vida dele. Pensamos que o Espírito Santo nos dê a coragem de assumirmos o nosso ser cristão com ousadia, com intrepidez, com destemor, e que sejamos essas testemunhas corajosas diante dessa geração adúltera e pecadora. Não reneguemos a nossa fé. Para isso, que o espírito de força e de coragem venha sobre todos nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.